espero que você também. Que coisa maravilhosa. E certamente um dia todos nós estaremos participando deste grande coral de exaltação ao nome do Senhor. Amém? As crianças já estão liberadas para irem para as suas salinhas. Que Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Eu quero convidar a igreja a abrir a Bíblia Sagrada na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, a partir do versículo de número 1. Diz o texto sagrado: gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e porquanto não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim, digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois, embora ausente ao corpo, contudo, em espírito, estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da fé em Cristo. 8. Cuidado, que ninguém vos venha a enredar com suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e toda a potestade. Amém? Que Deus nos abençoe na ministração desta palavra. E nós temos um título para a reflexão desta noite, que está assim escrito: vencendo a manipulação. Hoje eu quero, com a palavra ministrada e em nome de Jesus, destruir toda a artimanha de Satanás na mente de muita gente, o qual ele tem usado do seu poder manipulador para causar todo tipo de embaraço na vida do ser humano, seja ele crente, seja ele não crente. Por isso, nós precisamos nos libertar de toda a manipulação. E a manipulação da nossa mente só é vencida com o conhecimento da palavra de Deus e com obediência a essa santa palavra. Amém? Dentro desse contexto, dentro dessa palavra, eu preciso definir para vocês o que é manipulação. Manipulação é o ato de influenciar, influência, que ela pode ser negativa ou positiva, mas neste caso aqui a influência é negativa, ou controlar um ou mais indivíduos de maneira ilegítima e de acordo com seus próprios interesses. Isso é manipulação.
A manipulação, ela existe fortemente, é uma área onde Satanás atua desde o princípio, desde o Éden. Satanás passou a trabalhar na vida do homem em manipulação para que se afastasse dos caminhos do Senhor e prejudicasse a história daquela criação de Deus em toda a sua essência, por força da manipulação. Eu quero dizer que você é manipulável. Todos nós somos e estamos vulneráveis a sofrermos manipulação. Existem inúmeros tipos de manipulação. Nós temos a manipulação por uma dependência financeira. Nós temos uma manipulação emocional. Quantas pessoas vivem aí com uma dependência emocional de outras pessoas, as quais sofrem e não têm uma identidade própria, andam doentes, andam deprimidas, porque não têm autonomia própria da sua vontade, estão presas a uma dependência emocional. Talvez, se Deus permitir, na nossa série Curados da terça-feira, nós estejamos falando sobre dependência emocional. Nós temos hoje claramente a manipulação política. Você não vota mais por suas convicções, você vota por uma manipulação, pelo trabalho midiático, de uma forma de manipulação da nossa mente. Certa vez eu me peguei cantando um hino de política que não tinha nada a ver com o que eu pensava dentro dos meus princípios, porque aquilo dali repetia na porta do meu trabalho todo dia. E a minha mente ficou o quê? Manipulada. E assim é com você. Você tem uma mente e ela fica manipulada. Nós temos a manipulação da comunicação. Hoje nós vivemos numa sociedade totalmente manipulada, a gente não sabe mais o que é o certo, o que é errado, o que é verdadeiro, o que é falso, porque nós somos manipulados em todos os sentidos. E essa manipulação existe e precisamos estar atentos para essa realidade. Nós temos a manipulação nas amizades. Nem todas as amizades que nós temos são saudáveis, são manipuladoras, interesseiras, que querem resultado. E muitas vezes nós ficamos presos. Somos manipulados por relacionamentos. Nós somos e sofremos manipulação no trabalho. Nós somos manipulados na religião. Somos manipulados porque nos tornamos religiosos por força de um sistema religioso. Mas tem uma das piores manipulações que o ser humano pode passar e sofrer, que é a manipulação espiritual. A manipulação espiritual é uma realidade séria, seríssima e gravíssima, porque ela tem o condão de, se nós não despertarmos para essa realidade, muitos, por estarem manipulados em sua mente pela ação do inimigo Satanás, vão para o inferno, porque se deixam manipular. E isso é uma realidade muito grande. A Bíblia, ela não esconde a manipulação. A Bíblia, ela expõe essa realidade para as nossas vidas, para que nós fiquemos atentos a essa realidade. Talvez você, no seu silêncio, no seu dia a dia, no seu relacionamento espiritual com Deus, esteja sofrendo manipulação
de todo um sistema. Você que é um cristão pode sofrer manipulação. Você que ainda não conhece a palavra de Deus está sofrendo manipulação da sua mente. Então é muito sério o que o Senhor quer tratar sobre nossas vidas, nossa firmeza, nossa segurança diante da palavra dele, o que ele quer e promete para as nossas vidas. Para que, ou melhor, nós não precisamos ir muito longe. No Éden, no capítulo 3, ali no Gênesis, nós temos a primeira ação manipuladora de Satanás sobre a vida do homem e da mulher. Ele chega, abra sua Bíblia, em Gênesis 3, na sua astúcia manipuladora, ele diz: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dela não comereis, nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse, começou a manipular, a serpente disse: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Primeiro engano praticado por Satanás na criação de Deus. E ele agiu aonde? Na mente. O campo mais fértil, ou o único campo onde Satanás trabalha com seus enganos ardilosos no ser humano, é em sua mente. Nós, caminhando na Bíblia Sagrada, quem é que não se lembra aqui de Jezabel, a esposa do rei Acabe, uma mulher manipuladora, uma mulher com o desejo de exercer todo o poder, uma mulher com uma representatividade do próprio Satanás. Ela contaminou toda a estrutura do rei Acabe e, por consequência, Acabe cedeu, passou a adorar outros deuses, porque teve a sua mente totalmente manipulada por uma mulher. E eu quero dizer que dentro da nossa casa, dentro do seio da nossa família, nós podemos sofrer ações manipuladoras. O texto nos revela isso. O texto bíblico nos revela um jovem chamado Amon, que ele criou toda uma situação durante um tempo, apaixonado por sua irmã, e ali ele manipulou pessoas, manipulou situações para galgar o seu intento, até que chegou o ato de abusar de sua irmã, depois a repudiou. Isso é o quê? Manipulação. E aí a Bíblia vai trazendo na história do povo judeu, quanta manipulação aquele povo sofreu de Satanás. Muitas. E a gente, se for Jesus, atende. Sofreu manipulação. Então, irmãos, a gente precisa entender que manipulação é uma realidade. Satanás manipula as nossas mentes se nós abrirmos brecha. Satanás, ele tenta manipular as nossas mentes se nós não abrirmos brecha, porque o desejo dele é nos destruir. O desejo dele é nos levar ao erro, nos levar ao engano, nos levar à destruição. É destruir os propósitos de Deus sobre nossas vidas.
E isso tudo sobre o manto dessa manipulação. Satanás, ele usa do seu poder, ele usa da sua sedução, ele usa da mentira, ele usa do engano, ele usa da ilusão, ele usa da culpa, ele usa da vaidade, ele usa de tudo que não presta para manipular a nossa mente. Ele nos usa com a sabedoria humana, ele nos usa com uma vaidade de coração, ele nos usa com o orgulho, ele nos usa. É só darmos brecha, porque ele bem conhece quem somos nós, ele sabe das características de cada um de nós, porque nós viemos do mundo e muitos estão no mundo. Como alguém falou ontem à noite, eu era uma pessoa que Satanás me conhecia porque eu prestava na minha vida secular, no meu corre-corre, adoração inconsciente a Satanás, em face dos prazeres do mundo. Então Satanás nos conhece e ele busca as brechas das nossas vidas para nos manipular. Mas hoje, em nome de Jesus, ele vai ser derrotado, amém? Ele vai ser derrotado. Talvez você esteja aí sentado, com sua mente sofrendo de manipulação, com sua mente sofrendo de acusação. Talvez você esteja aí sentado e Satanás está te dizendo que você não presta, que você não serve para nada, que você é indigno, que você é um infrutífero, que sua vida manchada pelo pecado não é digna de estar no reino de Deus. O Satanás vai trabalhar assim na sua vida. Mas nós precisamos entender o que aconteceu aqui com os colossenses de forma rápida. Aquele povo, aquela igreja que foi ali plantada, ela estava sofrendo ataques e ataques de Satanás, de falsos profetas, de homens enganadores, para desvirtuar a igreja que tinha conhecido a palavra, tinha conhecido Cristo. Mas ela estava vulnerável. Agora pense ainda aqueles que não conhecem a palavra de Deus, que exposição é sua vida. Muitas vezes a gente vive num alto engano, mas se defendendo como você tivesse toda certeza, como a verdade estivesse com você. Aí chega um determinado dia que o Senhor esclarece a sua mente, isso já aconteceu com você, já aconteceu comigo, e o Senhor desconstrói na nossa mente aquilo tudo que nós pensávamos que era o certo, e o Senhor vai nos mostrar que nós estávamos errados. Por quê? Porque Ele trabalhava na manipulação da nossa mente. E a gente precisa entender, o que destrói a manipulação é o conhecimento da palavra de Deus. Amém? A gente precisa conhecer a palavra de Deus e conhecer o Deus da palavra, para que a gente não dê mais espaço para que o inimigo venha semear em nossa vida, em nossa mente, ações destruidoras para a nossa caminhada. Um ponto de destaque muito forte que Satanás semeia na vida do homem, para afastar o homem de Deus com a aparência de coisa de Deus, sabe o que é? O que se chama religiosidade. A gente pensa que está fazendo para Deus, pensa que está fazendo certo para Deus, pensa que está vivendo aquele modelo, aquele sistema religioso para Deus, mas você está sendo enganado por Satanás. Jesus Cristo, ele veio para destruir um sistema religioso farisaico, que fazia talvez até de boa fé, com seu zelo para defender as coisas de Deus, mas o afastava a cada dia diante da presença do Senhor. Tanto é que aquele mesmo povo para o qual o Senhor veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, porque estavam com a mente manipulada por causa de um sistema religioso. E se você não tiver cuidado, preste bem atenção, você pode estar sendo manipulado na sua mente em relação às verdades da palavra de Deus. E essas verdades, a gente precisa saber que é a realidade, é a palavra, mas a gente precisa ter convicção e vivê-la conforme o Senhor nos exorta a viver.
diz, continuando no Colossenses 2:8, diz: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas. O diabo, ele é sutil. Usa pessoas conforme o quê? A tradição de homens também, religiosidade. Conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Quantas pessoas fazem coisas em nome de Deus de forma sincera? Quero te dizer, muitas coisas você já fez em nome de Deus e para Deus de forma sincera. Contudo, errada dentro dos princípios da palavra de Deus. Contudo, errada dentro das palavras de Deus. Por quê? Porque nós a fazíamos baseado no engano. A palavra de Deus diz, no Decálogo, no primeiro mandamento escrito na pedra: adorarás ao Senhor teu Deus unicamente, e só a Ele prestará culto. Satanás desvirtuou a ordem de Deus e trouxe para o coração do homem a idolatria a deuses estranhos. Isso se chama o quê? Sutileza de Satanás. A gente começa a adorar coisas feitas pela mão do homem e deixa o Criador do lado. Eu não entendo, e talvez vocês não entendam, como o homem, na sua capacidade criativa, na sua inteligência, na sua sabedoria, tudo que Deus deu, o homem, para quem acredita, foi à Lua, já visitou outros planetas, rompeu a barreira do som, criou a virtualidade. Nós vivemos num mundo fantástico. Eu posso estar pregando aqui no Japão, alguém está me assistindo em tempo real, como qualquer pessoa. Mas Satanás foi tão pernicioso que uma coisa que é simples, uma coisa que é clara, e que a Bíblia diz que nós precisamos de Cristo. Basta ter um pingo de razão, racionalidade para entender a necessidade de Cristo na nossa vida e nós rejeitamos a verdade. Nós não temos convicção de mente para abraçar essa verdade e muitas vezes rejeitamos Jesus porque nós somos o quê? Manipulados por Satanás. Isso é realidade. Isso é realidade. Porque Satanás, ele vai atacar e ataca a nossa vida espiritual. Talvez você aí sentadinho, você que nos acompanha virtualmente, você dentro das suas razões fala assim, mas minha vida está perfeita com Deus, está tudo direitinho com Deus, está tudo bonitinho com Deus. Tenha cuidado com isso. Porque o Satanás pode manipular sua mente no auto-engano. E a gente precisa despertar para essas coisas, para as vãs sutilezas, a tradição dos homens, conforme rudimentos do mundo, doutrinas do homem, doutrina de anciãos, falsas verdades, que vêm contaminar as nossas bases e, por consequência, nos afastar de Deus. Por isso eu quero dizer para você, meu irmão, que a manipulação é o verdadeiro caminho para afastar o homem de Deus. O evangelho é simples, mas a manipulação é forte. Se nós não tivermos cuidado, a manipulação vai nos destruir. E nós sentiremos dores por isso, porque perderemos a verdadeira oportunidade de termos uma vida transformada. A dor do auto-engano é a pior dor que o ser humano pode sentir. Essa dor que ela vem pela ação maligna de Satanás sobre nossas vidas. Então, não permita que o inimigo, com suas vãs sutilezas, encontre campo fértil na sua mente, para que você não dê lugar
ao diabo. A Bíblia é bem clara. Não dê lugar ao diabo, e assim acrescenta: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Você jamais vai resistir ao diabo com sua força física, você jamais vai resistir ao diabo com a sua sabedoria humana, você jamais vai resistir o diabo com seus recursos humanos, mas você só pode resistir o diabo quando você estiver plenamente revestido da palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim, ó: resista ao diabo e ele fugirá de vós. É o escudo que nós temos, é a palavra dele. O diabo é fraco, a força dele está na nossa fraqueza, a força dele está na nossa ignorância, a força dele está no nosso falta de comprometimento com o Senhor. E a gente precisa descortinar muita coisa na nossa vida, para que a gente possa realmente desfrutar da grandeza de Deus. Uma das piores pragas que existe dentro da história da igreja, dentro da história cristã, é a manipulação da fé. Muitas lideranças espirituais, muitas denominações manipulam ardilosamente a fé do povo. E a gente se deixa enganar, sabe por quê? Porque a gente não busca conhecer a palavra de Deus. A gente caminha numa superficialidade espiritual. Deus não é um Deus de superficialidade. Deus é um Deus de profundidade, amém? Se você mergulhar na profundidade do Senhor, no conteúdo maravilhoso alimentar que o Senhor tem para as nossas vidas, nós teremos certamente uma vida transformada, nós pisaremos com segurança em todas as situações adversas, manipuladoras, lançadas por Satanás sobre nossas vidas. Por isso que a gente precisa despertar para que haja uma verdadeira transformação e nos liberte da escravidão da manipulação. Nós podemos ser libertos dessa manipulação. E isso ocorre como? Aprendendo aqui com a Bíblia Sagrada. Em lugar de uma conversão circunstancial, nós passamos a viver uma conversão genuína, uma conversão realmente de transformação de vida, de arrependimento, de mudança de mente, de mudança de postura, de nojo do pecado. Esse é o primeiro passo para que a gente abra o nosso entendimento, é passar por uma conversão verdadeira e genuína. E nós sabemos quando nós estamos vivendo um processo de conversão genuína. É quando a gente deixa de lado a, desculpa a expressão, mediocridade espiritual, que quer dizer uma vida mediana, uma vida religiosa. E aí a gente não flui e não permite que de dentro de nós transbordem rios de águas vivas. Porque quando nós temos uma mente transformada, quando nós temos uma conversão genuína, de nós transborda o melhor de Deus. A gente não tem mais espaço para o engano, para a ação de Satanás sobre nossas vidas. E a gente precisa entender que muitas vezes, dentro deste mundo que nós estamos caminhando, desta realidade do cristianismo, não é? Houve na história da igreja muita manipulação de fé. E hoje existe muita manipulação de fé. Existe a mercantilização do evangelho. Obrigado, Gabriel. Como no passado existiu
a venda de indulgências, o compra da salvação, o título para você ter um terreno no céu. Isso tudo existiu no passado. E muitas vezes hoje nós somos enganados por um evangelho mal ministrado, mal pregado, o qual nós também temos o nosso erro, nosso preço de culpa, porque nós não investimos nossas vidas no conhecimento de Deus. Nós caminhamos no relacionamento com o Senhor no campo da superficialidade. Porque Deus é bom, 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 bom. E conhece Deus como um bombom. Mas Deus é muito mais do que isso. E a gente precisa conhecer Deus. A gente precisa navegar, que Deus requer de nós uma vida onde nós nos apresentamos com atitude verdadeira de um povo chamado por Ele. Nós temos o privilégio de sermos chamados pelo Senhor, chamados à salvação, que é pela graça para as nossas vidas. Isso daí, quando nós a recebemos, nós temos o descortinar da cegueira espiritual, e nós não podemos nos dar o luxo de voltarmos a caminhar no campo do engano, da ilusão e, por consequência, da manipulação da nossa mente. E isso só se muda quando nós nos comprometemos a cada dia estudar a palavra de Deus. É por isso que o salmista fala e medita na palavra do Senhor dia e noite. Tem muita gente comendo pão velho, pão dormido, porque não medita no pão fresco de Deus para a sua vida. A gente precisa entender que quando há um desejo genuíno de transformação, a gente vence todo e qualquer empecilhos para quebrar de dentro do nosso ser a religiosidade espiritual. Me lembro aqui do jovem rico, procura Cristo na sua caminhada para o mestre, e chega próximo do mestre e fala assim: bom mestre, o que posso fazer para herdar a vida eterna? O Senhor descreveu lá as necessidades de transformação que consta no decálogo, e aí ele falou assim: mas todas essas coisas eu cumpro. E o Senhor, conhecendo o coração daquele homem, falou: olhe, venda todos os seus bens e dê aos pobres, para que você alcance a salvação. O sistema que aquele homem vivia, o sistema religioso que aquele homem vivia, o apego à materialidade, fez com que ele deixasse Cristo para trás e caminhasse na sua história de vida sem o Senhor. Porque ele vivia dentro de uma cultura de tradição religiosa. Mas quando o Senhor pediu: vai, se liberte daquilo que domina o seu coração, ele assim: para mim não dá não. Eu vou continuar a minha caminhada. Não houve conversão genuína, não tinha interesse de enfrentar um processo de transformação. Quando a gente busca se libertar de ações manipuladoras que hoje move toda a história da humanidade em todos os cantos desse mundo, a manipulação, a gente precisa entrar de cabeça nesse processo de uma conversão genuína para não dar espaço a Satanás. A gente pega e caminha na Bíblia Sagrada e aprendemos que muitas vezes há uma falsa mudança, há um falso engano, não houve uma mudança de fato no coração do homem, porque nós continuamos dentro daquilo que nos foi feito em nossa base de formação, né? A tradição, a cultura comportamental templária. Se eu for ao templo, se eu cumprir os rituais templários, eu estou bem com Deus. Eu vou no culto domingo à noite, eu estou bem com Deus, né?
bate um necessitado na minha porta, eu pego lá o que eu não quero mais, que já está dormindo, velho e vencido, pego e dou, mas ali aplaca o nosso coração, como se a gente estivesse fazendo boas ações, e isso fosse meritório, para que a gente vivesse um relacionamento com Deus. Não é. O Senhor quer mudança da nossa vida, o Senhor quer uma verdadeira transformação, vivendo esse concerto pleno de Deus com Deus, como nos mostra e nos convoca a vivê-lo lá em Romanos 12, que nós devemos buscar a renovação da nossa mente. A nossa mente, ela precisa a cada dia estar sendo trabalhada, alimentada, estruturada na palavra de Deus, para que não se torne um campo fértil para as ações de Satanás na nossa vida. A gente precisa, em lugar de um conhecimento interesseiro de Deus, buscar um conhecimento real, íntimo, de cumplicidade, de dedicação diante do Senhor, de intimidade com o Espírito Santo. Eu quero dizer que você não tem tido tempo por Espírito Santo. A gente não tem tido tempo para se relacionar com o Espírito Santo, que é aquele que nos guia, aquele que nos conduz, que nos consola, que nos conforta, que nos traz à lembrança as coisas de Deus, que nos desperta, e a gente não tem tido um relacionamento profundo com o Espírito Santo de Deus. Por isso que a gente acaba fraquejando, vacilando, não é? E mesmo dentro do sistema religioso, ou enganado pelos nossos próprios valores, né, dizer que nós estamos com Deus e Deus está se agradando com a nossa vida. Não. A gente precisa melhorar e muito, porque a tendência da nossa mente, que é corrompida, a tendência de um sistema religioso é manipular a nossa mente e nos tornar assim, através das vãs sustilezas de Satanás, escravos deste mundo, nos fazendo levar a pensar que estamos certos, vivendo uma verdadeira fé, quando na verdade nós estamos padecendo de um auto-engano. Na verdade, são realidades que a gente precisa enfrentar devido aos tempos difíceis que nós estamos vivendo. Recentemente nós tivemos uma ministração aqui falando de tempos difíceis. E eu poderia acrescentar aqui tempos dificílimos. Dificílimos. Como é que a gente foge dessa realidade tão destrutiva? É quando a gente se apoia na palavra de Deus, no conhecimento real do Senhor, para que haja a verdadeira mudança. João 8:36, salvo engano, fala: e conhecereis o que é a verdade, e a verdade vos libertará. Vos libertará de quê? Das amarras da nossa mente, nos libertará das manipulações do inimigo em nossas mentes. É essa realidade que o Senhor traz para nós hoje, trouxe para aquele povo do passado. Enquanto a gente não conhecer a verdade que é Cristo Jesus, o qual nós exaltamos aqui há pouco através dos louvores, e vivermos essas verdades transformadoras, que elas só vêm para as nossas vidas quando nós abdicamos da religiosidade negativa para viver a espiritualidade real com o Senhor, em comprometimento, em dedicação, em priorização do Senhor nas nossas vidas, em disciplina com as nossas vidas. A gente não pode viver um relacionamento com o Senhor de auto-engano na nossa mente. Fui ao culto domingo à noite, eu estou apto para amanhecer segunda-feira
e continuar tocando a minha vidinha do mesmo jeito. Não, o Senhor quer muito mais da gente, e a gente pode produzir muito mais. O Satanás, ele vai colocar inúmeros empecilhos para que a gente não se liberte das amarras dele. Mas quando a gente está com a mente, com o propósito firme em Deus, para aprender de Deus, viver, como diz o salmista, eu vivo a sua palavra à risca, como está lá no Salmo 119, eu cumpro sua palavra à risca, certamente não vai haver espaço para as vãs sutilezas de Satanás. Em lugar disso, de um relacionamento, de uma continuidade passageira, de um relacionamento com o Senhor, a gente tem que buscar a cada dia viver uma vida piedosa. Viver diante daquilo que o Senhor nos orienta a viver, caminhando na sua palavra, produzindo a cada dia maturidade espiritual, deixando de ser menino, deixando de se levar por qualquer vento de doutrina, deixando de concordar com as ideologias do mundo, com os enganos do mundo, sendo mais crítico, mais racional, pensando antes de falar, interpretando as situações, buscando conhecimento da palavra de Deus. Jesus Cristo, quando veio aqui, ele veio confrontar um sistema que estava totalmente manipulado. Totalmente manipulado, é por isso que ele vai ao Sermão do Monte, Mateus 5:7, ele desconstrói tudo naquele sermão do que então estava sendo vivido pelo aquele povo que deveria cumprir a sua mensagem. E a gente precisa avançar, nós precisamos avançar. Certamente, para quem já conhece a palavra de Deus, se ele buscar, dentro desse contexto de uma vida piedosa, que quer dizer uma vida comprometida com o Evangelho do Senhor, deixar de considerar a manifestação satânica na sua mente do interesse e se corromper pelas bandejas do mundo, mas desejar viver essa realidade, nós praticando isso como resposta, nós vamos viver uma vida que certamente vai agradar a Deus, vai fazer a diferença dentro dos propósitos que o Senhor nos chamou. Mas eu quero falar agora para a questão da lesão que Satanás faz de manipulação daqueles que não conhecem a Cristo. Talvez tenham pessoas aqui nesta noite que ainda não entregaram a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Talvez tenha pessoas hoje aqui que eles estejam com sua mente contaminada com ensinamentos do mundo, que manipulou a sua mente, de que fala e se comporta assim. Em qualquer lugar que falar de Deus, eu estou lá porque Deus está lá. Não, isso é engano. Quando a gente bota na nossa mente que todos nós somos filhos de Deus, e por ser filho, Deus me ama, e eu não preciso fazer muita coisa, porque eu sou filho de Deus, é lei de engano. Quem não ainda afirmou seu compromisso com o Senhor Jesus Cristo, ele está sendo manipulado na sua mente, nessa falsa identidade que lhes colocaram na sua mente, de que você é filho. Você não é filho, você é criatura de Deus. Você precisa restabelecer o seu relacionamento com o Senhor. Nem todos os caminhos levam a Deus, só há um caminho que leva o homem a Deus, Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. São verdades que a gente precisa entender e praticar. A gente precisa desconstruir toda a idolatria da nossa mente e viver aquilo que o Senhor declara nos mandamentos.
que adorarás unicamente ao Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. Entender que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, morrendo por toda a humanidade para nos perdoar dos nossos pecados e restabelecer o relacionamento com o Pai, é uma necessidade de todos os homens. Por que ele diz isso? Porque muitos, por força da manipulação e do engano, pensam que nós somos salvos pelas obras. Ninguém é salvo pelas obras. Nós somos salvos pela graça de Deus. Efésios 2:8, pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é um dom de Deus. É a graça de Deus. E a gente precisa fazer uma distinção aqui do engano que está na vida de muita gente. Salvação e vida eterna. Salvação é libertação. É o quebra das amarras do pecado. Mas vida eterna, ela passa pelo processo da obediência. Para que todo aquele que nele crer, é obedecer, é seguir, é servir o Senhor. É viver o evangelho do Senhor nos padrões estabelecidos pelo próprio Deus, de uma vida transformada. Isso é vida eterna. É obediência ao Senhor. Então a gente precisa reconstruir, girar a chave, né, pensar mais objetivamente como está na minha vida espiritual. Sem emocionalismo, mas com racionalidade. Estava dizendo aqui há pouco que o homem quebrou a barreira do som, porque ele tem entendimento, tem capacitação dada por Deus. Racionalmente, você já teria condições de entender que Deus é Deus e que nós somos pecadores e que precisamos de salvação. Mas ainda nós temos o Espírito Santo de Deus, que vem sobre nossas vidas para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, da necessidade de transformação. A gente precisa nascer de novo. E você só vai se libertar, dando os primeiros passos para se libertar dessa manipulação espiritual, é quando você nascer de novo. O que é nascer de novo? É buscar, através da entrega da vida ao Senhor Jesus Cristo, nascer com uma nova identidade, passar por um processo de regeneração, de justificação, tornar-se justo, inocentado, e receber de imediato o favor imerecido de Deus, a sua graça, que nos traz a salvação. Aí nós podemos caminhar e dar passos para uma nova identidade, uma nova realidade, sem mais viver debaixo do jugo, do engano, do pecado, de Satanás. Eu já fui muitos anos da minha vida enganados, manipulado por Satanás. Você já foi e talvez você já tenha se libertado, mas talvez tenha muita gente aqui, muitos que nos acompanham virtualmente, que ainda estão padecendo dessa libertação, no ato simples. No ato simples. Reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida. Colossenses diz claramente isso, quando ele vem. Gostaria que vocês soubessem quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, porquanto não me viram face a face, para que o coração deles sejam confortados e vinculados juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção de entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus em Cristo Jesus. Você quer compreender o ministério de Deus em Cristo Jesus? Você quer compreender o mistério de Deus em Cristo Jesus? Basta você simplesmente reconhecer: eu preciso conhecer esse Senhor. Eu preciso entregar minha vida a esse Senhor. E eu queria convidá-los a se colocar em pé, para que a gente possa refletir diante de Deus. Se minha vida tem sido manipulada, em quais áreas da minha vida eu tenho padecido de manipulação? Todas as vezes que você não tem a certeza em Cristo das realidades espirituais sobre sua vida, você está padecendo de manipulação do inimigo.
Então eu quero convidar você nesta noite a refletir na sua vida. Não dar mais espaço ao inimigo. Você só vai ter uma mente manipulável até quando você permitir que o inimigo, ele semeie o que não presta sobre a sua vida. Você permanecerá com a mente manipulável até quando você não permitir que o Espírito Santo venha fazer parte da sua vida. Por isso é época de nós pensarmos. Você que já conhece a palavra de Deus, você que não conhece a palavra de Deus, o momento oportuno de você pedir misericórdia a Deus pelos enganos, pelos falsos passos cometidos, pela ignorância, pela cegueira, dando a oportunidade do Espírito Santo voltar a trabalhar na sua vida ou iniciar um trabalho na sua vida. A decisão é sua nesta noite. Liberte-se do engano, destrua essa ação de Satanás, liberte-se dessas setas de Satanás, para que você possa começar a dar passos de uma vida vitoriosa nos caminhos do Senhor. Amém? Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração, eu posso enxergar, entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me
minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluia. Você teve um tempo para refletir no que o Senhor falou no teu coração nesta noite. E você também, como a palavra de Deus nos ensina, nós somos livres para tomarmos decisões dos destinos das nossas vidas. Hoje à noite você tem mais uma oportunidade de pedir misericórdia a Deus e pedir ao Senhor: Senhor, é um tempo novo que eu quero viver. Eu não quero mais levar uma vida de engano e de manipulação, de mentiras, de sutilezas do inimigo. Eu quero que minha vida seja contada agora como uma nova história. Você nesta noite tem esta oportunidade, não para mim, não para a igreja, mas para Deus, e colocar a sua vida diante do altar do Senhor. Se você tomou essa decisão agora à noite, consciente, madura, entendeu as verdades da palavra do Senhor, que só o conhecimento nos liberta, só a palavra de Deus nos liberta, você tem a oportunidade de entregar a sua vida ao Senhor nesta hora. Temos alguém aqui nesta noite? Temos alguém aqui nesta noite? Se o Espírito Santo estiver falando ao seu coração, não resista à voz do Espírito Santo. Seja aberto ao que o Espírito Santo ministrou no seu coração. Talvez você também tenha chegado aqui com a sua mente totalmente contaminada, porque até aqui foi um campo fértil para Satanás manipular a sua casa, manipular a sua identidade como filho de Deus, te colocar como um fraco, como um medroso, como um incompetente, como um sem valor. É tempo de você realinhar a sua mente com Cristo. E num passo de confiança, num passo de fé, você acabou de cantar isso aqui. Transforme isso numa oração, transforme isso numa entrega. E se o Espírito Santo do Senhor estiver falando no seu coração, tome essa decisão nesta noite. Eu queria convidar você aqui à frente, caso você queira realinhar a sua vida com o nosso Senhor Jesus Cristo. Tem alguém aqui nesta noite? Tem alguém aqui nesta noite? Se não tiver, eu oro ao Senhor que você receba essa palavra, rumine nessa palavra, mas não perca a oportunidade de abençoar a sua vida através dessa palavra. Eu quero orar por você que se encontra enfermo, alguma enfermidade física, emocional. Eu quero convidar o pessoal da intercessão aqui à frente. E você que quer colocar alguma dificuldade, você que está com algum problema de saúde, você que está com confusão mental, você que está precisando de uma manifestação explícita de Deus sobre sua vida, eu queria convidá-los aqui à frente, para que, enquanto o Ministério de Louvor estará exaltando o nome do Senhor, você possa receber uma oração. Vem aqui à frente. Alguém nesta noite? O Senhor conhece o seu coração. E o recurso que você tem nesta noite é se render à palavra de Deus. Vocês podem subir aqui, fica mais espaço. Venha cá em cima para que as irmãs possam orar por sua vida. Nós temos muitas necessidades. E que o Senhor, Ele sabe. Mas nós precisamos nos render ao Senhor para que Ele possa abençoar a sua vida. Nós temos mais alguém aqui nesta noite? Pai, em nome de Jesus, apresenta aqui, ó Deus, os meus irmãos nesta noite. Apresento aqui, Deus, aqueles que nos acompanham virtualmente, aqueles que irão ouvir esta mensagem a qualquer tempo e em qualquer lugar. Nós, neste momento, ó Deus, apresentamos
coração de cada um deles, com as suas necessidades, com as suas dores, com as suas tristezas, com as suas lutas, com os seus conflitos. Te pedimos, ó Deus, uma ministração de cura. Nós repreendemos aqui na autoridade do nome de Jesus e pelo sangue de Jesus derramado na cruz, toda ação manipuladora de Satanás sobre a vida dos meus irmãos, ó Deus. Que haja cura, que haja transformação de coração, que haja verdadeira arrependimento e entrega da vida ao Senhor, não vivendo mais pelas nossas próprias razões, mas vivendo na sensibilidade do Espírito, aquilo que o Espírito Santo tem nos ensinado a cada dia. Senhor, em nome de Jesus, que haja transformação de corações aqui nesta noite, ó Deus, que haja arrependimento, que haja entrega, que haja confissão de pecados, que não haja mais nos nossos corações oportunidade de brechas para que Satanás venha influenciar, destruir a nossa vida, que nós possamos viver a beleza do Evangelho, a simplicidade do Evangelho, desenvolver a graça de Deus em nossas vidas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu apresento meus irmãos nesta noite e ministro, ó Deus, no nome de Cristo, esta palavra de bênção, Senhor Deus, e que haja, Senhor Deus, transformação de vidas. Senhor, abençoa também, Deus, aqueles que estão em lutas, com dificuldades financeiras, ó Deus, dentro da sua casa. O Senhor os abençoe, abra a porta, dê direção, dê orientação, dê capacitação, dê sabedoria, ó Deus, para administrar os recursos que vêm às suas mãos, para honrar as suas responsabilidades, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, traz restauração para dentro dos lares, relacionamentos, pais e filhos, maridos e esposas, parentes, Senhor Deus. Traz cura nesta noite, ó Deus, traz transformação. Nós precisamos, ó Deus, fechar todas as janelas, todas as portas, Senhor Deus, que Satanás usa com seus enganos ardilosos, Senhor Deus, para manipular a nossa mente. Nossa mente hoje nós declaramos que pertence a Cristo Jesus e que nós viveremos a piedade de Cristo Jesus sobre nossas vidas. Pai, abençoa a tua igreja, que nós possamos ter uma semana maravilhosa, que nós possamos ter uma semana abençoadora, que nós possamos fazer a diferença na vida de outras pessoas e que nós possamos testemunhar a beleza do Evangelho de Cristo neste mundo tão necessitado. Obrigado, Pai, pela vida de cada irmão, cada irmã. Nos dá uma semana graciosa e que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as preciosas consolações do Espírito Santo sejam constantes na vida de cada um de nós. E toda a igreja diz amém. Dê um abraço em seu irmão, bem gostoso. Nosso culto está encerrado. Deus abençoe. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que